Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Com estas palavras, os magos chegam a Jerusalém e deixam a cidade toda apavorada com o que eles buscavam. Onde está o rei dos judeus recém-nascido? Na verdade, Cristo é o rei de todos e o Filho de Deus se fez homem para salvar a todos os homens, judeus e não judeus. Mas Deus preparou um povo, escolheu esse povo, deu-lhe leis, sacerdotes, um culto próprio, deu meios, profetas, reis, para que esse povo guardasse a revelação e depois ela fosse transmitida a todos os homens. O Salvador, pois, veio para todos, mas veio primeiro para os judeus. Por isso, Jesus manifestou a sua glória primeiro aos judeus, quando os anjos apareceram aos pastores e disseram: vão a Belém, vejam a grande alegria que o Senhor preparou. E para os judeus, então, Deus mandou pastores. Mas para os gentios, Deus mandou uma estrela. Alguns cientistas dizem que era uma conjunção de planetas, Saturno e Júpiter. O fato é que era algo extraordinário no céu. E quem contemplou isso não sabemos. Mas 3 homens decididos, magos, e o sentido de mago é diferente do que nós temos hoje. O mago era uma pessoa muito culta, um grande filósofo, um grande astrônomo. Aristóteles fala que eles inspiravam até os filósofos. De modo que esses homens, cheios de sabedoria e discernimento, tomam o caminho para irem, seguindo a estrela, ao encontro do rei recém-nascido. Mas nesse fato, 3 personagens se destacam. Primeiro, Herodes. Segundo, os sacerdotes e escribas, doutores da lei, que indicaram o caminho de Belém. E terceiro, os próprios reis magos. O que podemos meditar nesses 3 personagens? Olhemos primeiro o caso de Herodes. Esse Herodes aí era o Herodes chamado Herodes Magno, o Grande. Era filho de Antípater, ou Antipas. Era um homem muito ambicioso e desde jovem, já encarregado pelo pai, circulava em toda parte buscando opositores para aniquilar qualquer oposição ao pai, que tinha uma espécie de articulação com outro rei e com o sacerdote. E esse Herodes vai conseguindo, através de diversos contatos, sobretudo em Roma, termina conseguindo que fosse nomeado rei de Israel. Ele não era judeu, era idumeu, e consegue isto. E à medida que ele vai percebendo que poderiam haver pessoas em seu caminho que atrapalhassem essa caminhada, ele mandava matar. E assim fez com seu cunhado, que mandou afogá-lo numa piscina. Fez depois com algumas pessoas que ele desconfiava que pudessem fazer sombra ao seu poder. Terminou fazendo isso com 2 filhos, que eram muito queridos em Roma. E terminou fazendo isso com a sogra, mandou matar a sogra e mandou matar a mulher, Mariane, dentre outros. Mandou matar essa. E mostrava que ele gostava muito dela. Mesmo assim, mesmo gostando, se ela pudesse entrar no seu caminho, através dos filhos, ele manda matar a mulher e manda matar os filhos, 2 filhos pelo menos. No dia da sua morte, ele mandou que, antes de ser anunciada a morte, fossem mortos grandes chefes de Israel, para que o povo chorasse no dia que ele morresse, para que houvesse lágrimas e prantos em Israel.
Por outro lado, tinha bons relacionamentos com Roma, trocou daqui e dali aqueles que mais interessavam para mantê-lo no poder. Para mantê-lo no poder, construiu cidades, construiu o templo de Jerusalém para agradar aos judeus, o templo que onde Jesus foi apresentado, o templo que Jesus frequentou, era o templo do rei Herodes, que ele tinha construído. Era um homem emblemático no que diz respeito à sede de poder. Qualquer coisa que atrapalhasse, ele eliminava. Qualquer suspeita de alguma coisa que pudesse tirá-lo do poder, ele destruía. Tinha que ser ele o centro de todo o poder. O centro de tudo era ele. Esse era o Herodes Magno, que é diferente do Herodes do tempo em que Jesus foi crucificado. Esse outro Herodes era Herodes, filho do Herodes Magno. Era Herodes Antipas. Alguns dizem que é Agripa. De qualquer forma, era filho de Herodes Magno. Mas esse Herodes foi quem mandou matar os inocentes de Belém. E é ele quem chama secretamente os magos e chama os sacerdotes. Aos sacerdotes, ele pergunta onde nasceria o menino. Eles dizem. Aos magos, ele diz, ide a Belém, vejam o menino, depois me digam como foi tudo, que eu também quero ir adorá-lo. Esse é sinal daquela pessoa que tem uma sede muito grande de poder. É aquela pessoa que se coloca como centro de tudo. Tudo tem que girar em torno dela. Não aceita críticas, não aceita qualquer situação que ela possa se sentir rebaixada. E até Deus se atrapalha, ela tem que modificar. Tem que fazer as coisas do jeito dela. É a pessoa que nada pode ir contra aquilo que ela pensa, que ela quer e deseja. Esses são os novos Herodes nos tempos modernos. E, na verdade, há sempre um pouquinho de Herodes dentro de nós, na medida em que, diante da vontade de Deus, nós rejeitamos. Diante da lei de Deus, nós escolhemos a nossa. Diante da verdade, nós dizemos que nós temos a nossa. Nós não queremos nos sujeitar a não ser aquilo que nos interessa. Diante da religião, dizemos, eu faço a religião do meu jeito, não do jeito que a igreja quer, não do jeito daquilo que pregaram para mim. Portanto, esse é o tipo de Herodes que tem na nossa sociedade e também dentro da nossa igreja. Esse Herodes também são aquelas pessoas que fazem um complô contra a igreja, e sempre houve complôs contra a igreja. Fazem complô primeiro para destruir a igreja, ou para que a igreja não cumpra a sua missão no mundo de salvação e de ser luz e sinal de luz entre as nações. São aqueles que procuram desmoralizar a igreja, desmoralizar seus sacerdotes, desmoralizar a hierarquia, para que todos olhem a igreja e vejam a igreja apenas como algo humano e não como a esposa de Cristo e como sinal de salvação. São aqueles também que procuram destruir a igreja, matando os cristãos, ou prendendo, como muitos ainda têm hoje no mundo. São aqueles que querem impedir a igreja de pregar o evangelho e desmoralizam a doutrina da igreja, substituindo por uma outra. São aqueles também que se infiltram na igreja para destruir por dentro, seja através do seu mau exemplo, ou seja, principalmente através de ideias contrárias à doutrina de sempre, à doutrina do magistério, e com essas ideias querem solapar a própria doutrina da igreja, como se a igreja agora fosse diferente e tivesse que ter uma outra doutrina. Como se aquilo que a igreja no passado condenou, hoje não pudesse mais condenar, muito pelo contrário, teria que fazer exatamente o contrário. São esses que querem mudar a disciplina da igreja, e repito, a própria doutrina e a própria moral
que a igreja sempre pregou e ensinou. São os Herodes dos tempos modernos que provocam confusão no meio do povo e colocam uns contra os outros dentro da igreja. São aqueles que, diante daquilo que a igreja ensina, querem fazer algo contrário àquilo que a igreja sempre colocou. São os Herodes de hoje que procuram secretamente, como fez Herodes com os magos, secretamente, procuram se articular contrários àqueles que defendem o magistério de sempre, a verdade que a igreja sempre ensinou. E fazem grupos aqui e acolá, muitas vezes até de pessoas dentro da própria hierarquia, que se articulam para nas votações, para nos encontros, espalhados no meio dos outros, se articulam para colocarem as suas ideias com supremacia, sem nenhum compromisso com a verdade e com a salvação das almas. São aqueles que querem dar uma visão da igreja de modo puramente humano, mais cuidadosos com as coisas materiais do que com a salvação das almas. Quantos Herodes nós temos hoje na igreja, não é mesmo? Quantos Herodes. E nós podemos também ser um deles se nós não temos um compromisso com o nosso Senhor Jesus Cristo. Cuidemos para que nós não sejamos Herodes também. Que depois, quando é descoberto, quando a verdade aparece, procura matar o menino, como Herodes fez, matando as crianças com toda a maldade, lá em Belém, nos arredores. Mas há outros personagens, que são os personagens dos sacerdotes e escribas, que foram dizer a Herodes onde deveria nascer o menino. E tu, Belém, terra de Judá, dizia lá o profeta Miqueias, de modo algum és a menor dentre as cidades de Judá, pois de ti nascerá aquele que vai governar Israel, meu povo, e governar as nações. Eles sabiam pelas profecias quando nasceria o menino, e já estava no tempo, a profecia de Daniel já estava se realizando, e todo mundo sabia, principalmente os sacerdotes, os escribas e doutores da lei. O povo esperava a vinda do Messias, as nações ansiavam por isso. E eles sabiam quando seria naquela época. E sabiam também onde, em Belém. E já tinha um sinal, chegaram 3 homens que não eram pessoas comuns, pessoas que deixaram suas pátrias, pessoas que eram de uma classe social elevada, pessoas que conheciam muito bem o que estavam fazendo e tinham fundamentos, e essas pessoas disseram, nós vimos a sua estrela e nós viemos adorá-lo. Isso não era brincadeira. E eles sabiam, mas disseram para os magos, ele nasceu em Belém. Disseram, e Herodes disse, vão a Belém. Só que os sacerdotes e escribas não foram a Belém. Foram apenas os reis magos com sua caravana. Então esses sacerdotes e escribas do Antigo Testamento que estavam lá à frente do povo, muitas vezes em conivência com os erros de Herodes, isso a história deixa bem claro, eles ensinavam o certo, mas não viviam, não faziam. Diziam, esse é o caminho, pode ir, mas eu não vou. Não vou porque estou comprometido com outras coisas. Então muitas vezes nós sabemos a doutrina, ensinamos para os outros, ficamos muitas vezes atrás do computador fazendo tantas coisas bonitas, ou ensinando, fazendo mensagens para todo mundo, ou fazendo comentários de tantas coisas, conhecemos tantas coisas de catequese, tantas coisas da igreja, sabemos muitas coisas, dizemos para os outros que os outros têm que fazer, mas nós mesmos não fazemos. Jesus vai condenar os fariseus que diziam isso. Quando Jesus diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão no último dia, eu preguei no teu nome, eu curei no teu nome, eu fiz milagres no teu nome. E Jesus disse, eu vou dizer, eu não vos conheço. Eu não vos conheço.
Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, nós temos aí, fala, ensina, mas não faz. Conhece tudo, teoricamente, muito bem, mas não pratica. Jesus condena esses, vocês colocam pesos nos outros, mas não são capazes de levantar uma pena. É a hipocrisia, é a falsidade. É claro que todos nós temos que nos instruir na fé. Temos que conhecer o que nosso Senhor nos ensina. Mas não basta conhecer. Temos que viver e lutar a cada dia para praticar aquilo que nós conhecemos e aquilo que nós ouvimos na igreja e aquilo que aprendemos. É um desafio. E quanto mais foi dado, mais será cobrado. Quantas pessoas simples, muitas vezes ela da roça, com toda simplicidade, não sabem sequer ler e escrever. Rezam o texto todos os dias e na sua simplicidade, na sua pureza, elas se salvam e se santificam. Enquanto tantos conhecem tantas coisas, mas se enchem de vaidade e de orgulho, cobram de todo mundo, mas não têm compromisso com a própria perfeição. Nosso Senhor vai nos cobrar isso. São aqueles escribas e doutores da lei a quem Herodes consultou. Disseram o caminho, mas não seguiram. E era tão pertinho, 10 quilômetros apenas de Belém até Jerusalém. Facílimo. Facílimo. Naquele tempo, então, não tinha aquela briga que tem hoje. Você ir de Jerusalém para Belém, você tem que passar na muralha, né, que tem lá. Belém está lá na Cisjordânia com os palestinos. Então, tem que parar. Então, naquela época, eu pegava o burrico e ia lá, tranquilo. Ia a pé, 10 quilômetros. Mas não foram. Às vezes a gente não quer mover uma palha para nosso Senhor. E somos tão duros com as pessoas. E conosco somos sempre muito generosos. Olhamos muito os defeitos dos outros, mas não olhamos os nossos. Cobramos muitos dos outros, mas não queremos que ninguém nos cobre. Isso na igreja é uma peste terrível e que faz muito mal, sobretudo nos nossos relacionamentos dentro da igreja. A terceira classe de pessoas, então chegamos aos magos, nossos queridos Gaspar, Baltazar e Melquior, que procuravam a verdade, queriam a verdade, eram estudiosos e buscavam a verdade. Todos nós temos o dever de buscarmos a verdade, um dever. E uma vez conhecendo a verdade, nós nos prostrarmos diante dela. Nós vamos em busca da verdade, conhecer a verdade, não uma verdade que eu invente, que eu crie, porque a verdade ninguém cria, ninguém inventa, ela é o que é e pronto. Eu não posso dizer que a verdade é a verdade de cada um, como se cada um pudesse criar a verdade. Não, não é assim. A verdade é uma só. E quem busca a verdade vai chegar em Jesus necessariamente, porque Ele é a verdade. Não teremos outra verdade, é o seu próprio Jesus. Mas quando não se quer a verdade, quando não se busca a verdade, Jesus se cala. Como foi com Pilatos. O que é a verdade? Pilatos não queria a verdade, porque já sabia. Jesus calou e Pilatos saiu. Então nós devemos buscar sempre a verdade, procurar conhecer cada vez mais. Mas vemos hoje tanta displicência. Ninguém mais tem essa preocupação de usar a própria razão para conhecer Jesus e conhecer a verdade. O que é que se busca? Uma mesa de cerveja, um churrasquinho, o bate-papo do seu time, o bate-papo da política e tantas outras coisas, piadas, conversas imorais,
a última moda, a última influenciadora, o último artista. São os assuntos em geral que acontecem entre as pessoas e muitas vezes entre nós. Quando não as fofocas que não levam a nada. Mas onde vai se buscar a verdade? As pessoas em geral e vivem assim. A maioria do povo vive assim. E depois, uma diversão aqui, outra colar, mas ninguém mais pensa. Ninguém tem reflexão nenhuma. Aí vai criando pessoas superficiais e impulsivas só. E ninguém mais tem aquela preocupação, aquele cuidado de conhecer. E quando vai buscando a verdade, Nosso Senhor vai mostrar. Aqueles reis magos são para nós exemplos disso. E buscam a verdade. E viram naquele astro o sinal. Vamos seguir. E foram atrás. E tinham buscado e conseguiram. Enfrentaram dificuldades, pessoas. Imagine, outros certamente viram também, mas aqueles 3 foram. Certamente com zombarias, deixar familiares, terem muitos gastos, uma viagem difícil. Seus camelos e dromedários, levando seus escravos, com todo aquele séquito, com todos aqueles gastos, enfrentando o calor escaldante dos desertos durante o dia, o frio terrível à noite, dormindo em tendas, dias e dias caminhando, indo ao encontro da verdade que eles viram sinalizada naquela estrela. Quanto exemplo para nós. Quanta preguiça muitas vezes nós temos para as coisas de Deus. Não nos esforçamos como deveríamos. Ficamos muito preocupados, o que é que vão dizer de mim? Como vão me ver? Queremos ser politicamente corretos com todos? Eles não. Vamos! E foram. E chegaram lá, encontraram-se com Jesus. E que fé daqueles homens. Eles viram lá um menino no colo da mãe. Mas aí a graça veio, é este. E prostrando-se, o adoraram. Eles se ajoelharam diante de Jesus. Adoraram. E prostrando-se, o adoraram. Eu me admiro hoje como muitos colegas meus sacerdotes, quando uma pessoa vai comungar de joelhos, diz: eu não te dou a comunhão, está ajoelhado. Os magos só adoraram Jesus. Porque é uma falta de respeito com o fiel, que é uma falta de respeito ao direito da igreja, e é um descuido com o próprio Jesus, naquele momento ali, que deveria ser um momento sagrado para aquela pessoa. Não vou te dar a comunhão porque você está de joelhos. Os magos, prostrando-se, o adoraram. É claro que o adorar tem que ser com simplicidade, com humildade, não por modismos, não porque eu estou contestando alguma coisa, como forma de contestação, não para me aparecer diante dos outros que eu sou mais piedoso que a maioria. Não, mas deve ser um ato interior de alguém que se prostra diante daquele que é seu Deus, seu Rei, Jesus. E prostrando-se o adoraram. E ofereceram-lhe os seus presentes, ouro, incenso e mirra. Ouro, reconhecendo nele que ele é rei. É o ouro do amor, o ouro da caridade. Incenso, reconhecendo que ele é Deus. É o incenso da oração e do culto. E mirra, reconhecendo que é homem de dor, é a mirra do sacrifício. Olhemos para os 3 reis magos e peçamos a eles a intercessão para que com simplicidade, com pureza de alma, com o desejo de servir a Deus,
nós tenhamos a devida prudência, mas tenhamos a devida dedicação de irmos a Jesus. E se formos com reta intenção, nós teremos a defesa dada pelo próprio Cristo. Os reis magos, eles não voltaram a Jerusalém, foram para o seu país por outro caminho, porque em sonhos foram avisados que não retornassem por Herodes. Na sua simplicidade, humildade e dedicação, e retidão de espírito e de consciência, Deus cuidou deles e disse: cuidado, não vá por ali, que esse rei vai terminar matando, como ele fez com as crianças depois. Pensamos, pois, essa intercessão dos 3 reis magos, para que, encontrando Jesus, também nos prostremos e adoremos dentro de nosso coração e na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.